Eu quero cumprimentar os ouvintes da Capixaba. Que Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo através da Rádio Capixaba. E quero cumprimentar também os irmãos da rede social. Vocês que estão nos assistindo através do canal da igreja, em qualquer lugar do mundo, a bênção de Deus vai alcançar vocês em nome de Jesus. E você que pode ajudar outras pessoas a ouvir a palavra do Senhor, você pode mandar o link dessa transmissão para amigos, parentes, vizinhos e para aqueles que vocês têm contato, para que eles possam ouvir a palavra do Senhor que será ministrada nesse momento. Então você que está conectado em nossa rede social, envia este link para as pessoas que vocês têm contato, para que elas possam ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai falar conosco através da palavra, não é? E quando você incentiva alguém a ouvir a palavra, envia o link da transmissão, então você está nos ajudando a evangelizar, a pregar o evangelho do reino e alcançar almas para Jesus. E a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Então vamos fazer tudo o que nós podemos fazer para ganhar almas para Jesus, né, presbítero Henrique? Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler versículo 5 de 25 de Salmos, está aqui na tela. Eu vou ler a partir da tela e você pode acompanhar. Olha o que está escrito. Olha o que a palavra de Deus está dizendo através do salmista, escritor destes salmos. Olha só: guia-me na tua verdade. Olha que coisa linda, hein? Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3, já. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. A minha pregação está baseada na parte A do versículo: guia-me na tua verdade. A gente vai tratar de pessoas que permitem Deus guiar a sua vida. O que acontece quando você permite Deus guiar a sua vida? Mas o que pode acontecer também com aqueles que não permitem Deus guiar a sua vida? Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração. Amém? Toma o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu peço a vocês a atenção para a ministração desta palavra. Não é uma palavra difícil de compreensão. É uma palavra simples, mas objetiva, de fácil compreensão. O versículo que está diante de nós é exatamente este que vocês leram comigo, quando o escritor dos Salmos 25 está dizendo no versículo 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, ou seja, o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Meus queridos e amados irmãos,
Esperar em Deus não é uma atitude passiva, mas é uma atitude ativa. Por isso, Davi frequentemente buscava entender os caminhos do Senhor e andar nesses caminhos do Senhor. Por isso, ele está dizendo: guia-me na tua verdade. Certa vez, os homens de Davi, o que eu vou relatar agora na introdução, está lá em 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo 1 do capítulo 30, vai passando pelo versículo 7 e vai em frente. Ali você vai ver que certa vez Davi e seus homens estavam ausentes de Ziclag. Ziclag era a cidade na qual eles estavam habitando durante os tempos da perseguição de Saul. E Davi e seus homens se ausentaram de Ziclag. Sabendo os inimigos de Davi da ausência deles da cidade, e vendo então que a cidade estava ausente de proteção, então os inimigos, os amalequitas, invadiram a cidade, incendiaram Ziclag e raptaram todos os filhos e as mulheres dos soldados de Davi. Veja que eles aproveitaram a ausência de Davi e de seus soldados da cidade. Então os inimigos entraram lá, incendiaram a cidade, raptaram os filhos e as mulheres dos soldados de Davi. Tomados de tristeza profunda, esses homens choraram até que não havia mais lágrimas e forças para eles chorarem. O texto sagrado de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, passando pelo versículo 7, vai mostrar que aqueles homens choraram profundamente, até não existirem mais lágrimas e forças para chorarem. Porém, Davi, ao invés de ficar lamentando, Davi, ao invés de ficar chorando, ele perguntou a Deus se devia atacar os amalequitas e se iria vencê-los caso ele fosse pelejar contra os amalequitas. Davi, ele não ficou reclamando, acomodado, chorando, mas ele confiou em Deus, ele buscou a alternativa. E no versículo 7 de 30 de 1 Samuel, Davi diz: Senhor, eu preciso da direção do Senhor. Veja o que os inimigos, os amalequitas fizeram: incendiaram a nossa cidade, sequestraram nossos filhos e as mulheres. Eu preciso agora, Senhor, saber se eu devo atacá-los, se eu vou vencê-los, ou se eu não devo atacá-los. Davi, ele buscou a direção de Deus. Davi não procurou agir no impulso do momento. Ele busca a direção de Deus. E quando ele pergunta a Deus se ele deveria ir no sentido de lutar contra os amalequitas e resgatarem os filhos e as mulheres que eles haviam sequestrado, o Davi disse: Senhor, se eu for, eu terei sucesso? Senhor, eu devo ir? Se eu for, o Senhor estará comigo? O Senhor irá comigo? Eu irei vencer?
eu terei sucesso. Qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus para Davi foi essa: vai, Davi, vai, porque eu te guiarei. Vai, porque eu serei contigo. Vai, porque eu te darei vitória. Vai, porque você estará na minha direção. Então a Bíblia Sagrada diz que Davi foi. Depois, com o tempo, você pode ler o capítulo 30 de 1 Samuel. Diz a palavra que Davi foi. E Davi foi na direção de Deus. E ele estava norteado por Deus. A palavra mostra que ele foi, resgatou todos os sequestrados e venceu os amalequitas. Ele trouxe de volta os filhos e as mulheres de seus soldados que haviam sido sequestrados. Trouxe de volta, resgatou os sequestrados e venceu os amalequitas. Mas isso só aconteceu porque ele estava entregue à direção de Deus. Deus os guiou até a vitória. Por isso Davi, ele tinha experiência. E ele então disse nestes salmos, no versículo 5 do capítulo 25, guia-me na tua verdade. Porque ele sabia que se ele tivesse sendo guiado por Deus, ele teria vitórias. Ele continuaria sendo uma pessoa vitoriosa. Ele queria estar sempre na direção de Deus. Estar na direção de Deus era um hábito que Davi queria para sempre. Por isso ele dizia: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Pode adorar a Jesus. Então olha aqui, eu fiz essa pequena introdução para falar sobre esse assunto. O que significa estar na direção de Deus? Mas o que pode significar também não estar na direção de Deus. Direção é rumo, é norteamento, é indicação de trajetória, é lado para onde alguém se dirige ou está dirigindo, ou está sendo dirigido. Davi, ele quer estar na direção de Deus. Será que nós temos buscado constantemente estar na direção de Deus? Às vezes nós pedimos tantas coisas em nossas orações, mas esquecemos de orar como Davi: guia-me na tua verdade. Esquecemos de orar para que Deus nos guie na sua verdade. Às vezes queremos fazer as coisas do nosso modo, queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos fazer a coisa da maneira de nossa própria direção, e não estamos preocupados em estar na direção de Deus. Davi tinha esta preocupação. Por isso ele orava dizendo: Deus, guia-me na tua verdade, ou na tua vontade, ou na tua direção. Meus amados, primeiro vamos analisar 3 perigos de quem não está na direção de Deus.
3 perigos ou desvantagens de uma pessoa que não anda na direção de Deus, que não permite Deus dirigir os seus passos, suas atitudes e suas ações. Em primeiro lugar, uma pessoa que despreza ser guiada por Deus, uma pessoa que despreza estar na direção de Deus, ela acaba agindo no impulso do momento. Diga comigo, impulso do momento. E é um perigo, há um perigo muito grande quando eu, você, qualquer pessoa age no impulso do momento. Há um perigo muito grande nisso. E quantas pessoas têm se prejudicado, têm prejudicado sua casa, sua família, têm prejudicado suas finanças, têm prejudicado a sua vida totalmente por agir no impulso do momento. Quem age no impulso do momento não está sendo guiado por Deus, está sendo guiado pelo impulso do momento. Agora olha aqui, impulsividade é um tipo de comportamento caracterizado por reações rápidas e não planejadas, sem considerar as consequências imediatas e futuras. A pessoa que age no impulso do momento é uma pessoa que age caracterizada por reações rápidas, reações que não foram planejadas. Essas pessoas não estão considerando, não consideram as consequências imediatas nem futuras. Sem conter seus impulsos, essas pessoas agem de forma precipitada, de forma imprudente, de forma compulsiva ou até de forma agressiva. Isso pode trazer prejuízos significativos em várias áreas de nossa vida, como na saúde, no relacionamento, no trabalho, na família, nas finanças e etc. Quantas pessoas tomam decisões em momentos errados? Momentos de raiva, momentos de ira, momentos de desequilíbrio. Momentos de raiva, de ira, de desequilíbrio, não é momento de agir, de tomar decisões. É momento de você parar e refletir. Se você percebe que está correndo risco de agir nesses momentos de impulsividade, então faça como Davi: Senhor, guia-me na tua verdade, não permita eu agir no impulso do momento. Ore, busque a Deus. Quantas pessoas dentro e fora das igrejas, quantas pessoas, e isto se aplica tanto para nós que somos cristãos, como para aqueles que não são cristãos. Quantos estão amargando consequências gravíssimas na saúde, no relacionamento, no trabalho, na família, nas finanças, porque tiveram atitudes em momentos errados, tomaram decisões no impulso do momento, decisões precipitadas, decisões imprudentes. Então estão amargando consequências desagradáveis. Qualquer um de nós que tomarmos decisões no impulso do momento, estamos sujeitos a enfrentar consequências desastrosas para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, se você não quer
agir no impulso do momento, você precisa então estar na direção de Deus. Você precisa estar sendo guiado por Deus. Porque quando você está guiado por Deus, quando Deus está norteando os seus passos, seus pensamentos, suas ações, então isto vai impedir que você tome decisões no impulso do momento. Não faça isso, porque muitas pessoas estão amargando consequências desagradáveis. Meus irmãos, é necessário que antes de qualquer decisão, nós façamos uma consulta com Deus. Façamos uma prova da fé no Senhor, exercitando a nossa confiança no Senhor. Qualquer um de nós corremos risco de tomar decisões no impulso do momento. O perigo é terrível. O homem corre um risco quando toma as decisões pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios impulsos. Aquele que escolhe o caminho mais fácil está correndo um risco de amargar consequências desagradáveis. O que a palavra diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 2. O pregador diz em Provérbios 14, 1 e 2: o que anda na retidão, esse teme o Senhor, mas o que se desvia do seu caminho despreza o Senhor. Olha aí, é a palavra de Deus que está dizendo: o que anda em retidão. Quem é que anda em retidão? Aquele que é guiado pelo Senhor, aquele que é norteado pelo Senhor. O que anda em retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia do seu caminho o despreza. Quantas pessoas têm desviado do caminho do Senhor? Tem desprezado ser guiado e norteado pelo Senhor. Tem agido no impulso do momento e estão amargando consequências desagradáveis. Então veja, primeiro perigo de uma pessoa que não permite Deus guiar a sua vida. Essa pessoa acaba agindo no impulso do momento e acaba amargando consequências para a sua vida. Segundo perigo para uma pessoa que não permite Deus guiar a sua vida. Esta pessoa, ela vive somente o presente. Somente o presente. Ela está preocupada somente com o presente. E o apóstolo Paulo fala que se nós estamos preocupados somente com as coisas presentes desta vida, somos considerados os mais miseráveis dentre as pessoas na face da terra. Então, quem não permite Deus guiar a sua vida, vive somente o presente. A pessoa que não conhece o Senhor é materialista. A pessoa que não permite Deus guiar os seus passos acaba se tornando uma pessoa materialista que só pensa nas coisas desta vida. Mas o cristão não deve permitir que as preocupações desta vida sufoquem o seu andar, o seu caminhar, a sua espiritualidade. Você precisa saber que nesta vida nós precisamos de caminhar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos do pão de cada dia, nós precisamos ganhar a nossa vida aqui, cuidar da nossa família e etc. Mas não podemos permitir
que isto sufoquem a palavra de Deus na nossa vida. Jesus fala sobre isto em Mateus capítulo 6, versículo 25. O que Jesus fala? Qual é a orientação de Jesus em Mateus capítulo meia dúzia, versículo 25? Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Vamos em frente, o 26. Vamos em frente. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus não está dizendo que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos correr atrás daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência aqui. Ele está dizendo que nós devemos sim trabalhar, lutar, correr atrás daquilo que é importante e é essencial para a nossa sobrevivência aqui. Ele só está dizendo que nós não podemos deixar que a ansiedade pelas coisas desta vida sufoquem a presença dele em nossas vidas. O que ele está dizendo é que nós não podemos estar focado somente nas coisas desta vida. O que ele está dizendo é que nós precisamos focar nas coisas eternas, nas coisas que mais interessam. Ele está dizendo que nós não podemos desprezar a vida espiritual abundante diante dele. Aleluia. Então, quem está na direção de Deus, trabalha, luta, corre atrás de seus ideais, de seus sonhos, corre atrás daquilo que é essencial para a sobrevivência aqui, sem desprezar as questões espirituais. Quem está na direção de Deus, corre atrás do material que é essencial para a sua sobrevivência nesta terra, sem desprezar o espiritual, o que é eterno, aquilo que não perece, mas que permanece eternamente. Quem está na direção de Deus não vive somente o presente, mas sabe que há um futuro com Deus que você não pode desprezar. Oh, aleluia, glória a Deus. E quando você não permite Deus dirigir a sua vida, então você acaba pensando só nas coisas desta vida, só nas coisas perecíveis, e nunca considera as coisas eternas. Em terceiro lugar, quem não está na direção de Deus é guiado pelas emoções. Olha aqui. Quem não é guiado por Deus acaba sendo guiado pelas suas emoções. E há um perigo muito grande quando você permite ser guiado por suas emoções. Você se lembra do que aconteceu com Sansão? Sansão era um homem escolhido de Deus para uma missão muito importante. E enquanto Sansão estava sendo guiado por Deus, Sansão, ele vencia qualquer adversidade. Vencia os filisteus, gigantes que atravessavam no seu caminho. Ele vencia todos. Certo dia, ele venceu 1000 homens dos filisteus, apenas com uma queixada fresca de jumento. A questão
da vitória de Sansão não era propriamente a queixada fresca do jumento, é que ele estava na direção de Deus. Ele estava na direção de Deus. Mas em algum momento da sua vida, Sansão permitiu sair da direção de Deus. Ele amou uma mulher chamada Dalila, e quando ele ama aquela mulher chamada Dalila, as emoções, os sentimentos, a paixão começou a falar mais forte do que a direção de Deus, do que a voz de Deus na vida de Sansão. E ele então permitiu que as emoções, os sentimentos, a sua paixão por Dalila falasse mais alto do que Deus. E foi quando Sansão saiu da direção de Deus e permitiu que suas emoções o guiassem. Essa atitude de Sansão, sendo agora guiado por suas emoções, trouxe uma tragédia para a vida dele. A consequência foi vexatória, foi uma tragédia que aconteceu na vida de Sansão. Por quê? Porque ele permitiu ser guiado por suas emoções. Meus irmãos, é perigoso quando você deixa suas emoções do momento falarem mais alto do que o seu racional. Claro que você não deve agir 100% do tempo através da razão, até porque nem se quisesse seria possível, já que nossas emoções existem para serem sentidas. O problema real se dá quando você perde a conexão com o seu lado racional, para entregar totalmente para o que você está sentindo no seu coração. Você esquece do seu lado racional, esquece da voz de Deus, esquece do lado espiritual e permite então que suas emoções comecem a te guiar. É importante chorar e liberar as emoções causadas pela tristeza ou por qualquer adversidade. Porém, é perigoso deixar-se dirigir pelas emoções. Nesse caso, nós temos o versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias, que eu tenho sempre citado aqui, quando a palavra diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Quem permite ser guiado pelas suas emoções está sendo guiado pelo seu coração, e o coração, ele muitas vezes é enganoso. Você pode ser enganado pelo seu próprio coração. Sansão foi enganado pelo seu próprio coração, pelos seus sentimentos, pelas suas paixões, e aquilo trouxe uma tragédia na vida dele. Quem não está na direção de Deus corre o risco de ser guiado pelas suas emoções, vai enfrentar consequências vexatórias. Então, não seja guiado pelas suas emoções. Diga como Davi: Senhor, guia-me pela tua verdade. Seja guiado por Deus, seja guiado pelo Espírito Santo. Deixa o Senhor guiar, nortear a sua vida, suas ações e suas atitudes. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos estão enfrentando problemas sérios, não é? Quantas famílias destruídas, casamentos desabados, porque um dos cônjuges ou os dois deixaram se guiar pelas suas emoções. E aí vem relacionamento extraconjugal, que vai trazer desastre para a sua vida. Então não seja guiado pelas suas emoções. Deixa Deus te guiar. Deixa o Espírito Santo te guiar. O salmista está dizendo: guia-me, Senhor. Ele está dizendo: guia-me, Senhor. Ele está dizendo: guia-me, Senhor.
Ele está dizendo: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Agora veja aqui, veja comigo aqui. E as pessoas que permitem Deus guiar a sua vida, quais são as vantagens? Quais são as vantagens para uma pessoa que permite Deus guiar a sua vida? Primeiro, nada lhe será impossível. Olha aí, olha a vantagem. Olha a vantagem. Para a pessoa que permite Deus guiar a sua vida, nada lhe será impossível. Diga comigo: nada. Não, diga mais forte: nada será impossível. Se Deus estiver na direção de sua vida, se formos fiéis a Ele, nada nos será impossível. E foi o Senhor quem disse isso. João capítulo 15, versículo 7. O que a palavra do Senhor diz em João capítulo 15, versículo 7? O que a palavra diz? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Na sequência, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, a palavra está dizendo que se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos com a sua palavra e a palavra dele estiver em nós, nada nos será impossível. É a palavra de Deus quem está dizendo. Por isso eu quero dizer: esteja na direção de Deus, permita Deus nortear a sua vida. Ainda que você esteja vivendo uma situação complicada, já fugiu do seu controle, para você é praticamente impossível que algo bom, que algo favorável venha acontecer para mudar esse quadro da sua vida. Mas se Deus está dirigindo a sua vida, tenha esperança nele, porque nada lhe será impossível. Aquilo que é impossível para você é impossível para a medicina, é impossível para médicos, para advogados, para juiz, não será impossível para Deus. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, para não demorar muito, em segundo lugar, uma pessoa que está sendo guiada por Deus, guia-me na tua verdade. Uma pessoa que está sendo guiada por Deus, ela contará sempre com a onisciência e a onipresença de Deus. Veja, com isso eu estou dizendo que Deus usa sua onisciência e sua onipresença para evitar que nós sejamos guiados por caminhos errados, por veredas erradas. O que a palavra diz em Êxodo, capítulo 13, versículo 17? Diz exatamente o que eu estou colocando para vocês. Deus usa a sua onisciência para impedir que nós tomemos caminhos errados, veredas erradas. Olha o que a palavra diz. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou. Em outra tradução, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto. Por que Deus não guiou o povo pelo caminho dos filisteus, que era um caminho mais perto? Porque o povo ia enfrentar uma situação insustentável para o povo. Então, Deus usou a sua onisciência para não guiar o povo pelo caminho, pela terra dos filisteus. Se o povo estivesse nesse momento na direção do homem, qual era o caminho que eles iam pegar? O caminho mais perto. Sim ou não? O caminho mais perto. Ora, se o povo podia caminhar, vamos colocar
10 quilômetros para chegar no seu destino, o povo não ia pegar um caminho que durasse, que ele tinha de caminhar 200 quilômetros. Então o povo ia pegar o caminho mais curto. O povo ia pegar o caminho mais curto. Só que o povo não sabia o que lhe esperava naquele caminho mais curto. Deus, onisciente, sabia que aquele caminho mais curto, sim, era um caminho mais curto, mas ia se tornar num caminho mais comprido, porque ali o povo ia enfrentar obstáculos terríveis. Então Deus não os guiou pelo caminho mais curto, mas por um caminho mais longo. É assim que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz com a gente, para nos proteger. Deus usa a sua onisciência. Olha aqui. É por isso que às vezes nós não entendemos o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida, porque nós não somos oniscientes. Às vezes Deus nos dá uma direção e no momento a gente não entende por que Deus está nos dando essa direção, não é? É porque Deus sabe o que está lá na frente. Deus sabe o que você não sabe, entende? Então está aqui, ó. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Deus tem propósito. Então, se Deus está na direção da sua vida, siga a direção de Deus, ainda que seja estranho para você, porque Deus tem um propósito nessa direção, nesse norte que Ele está te dando. Há um propósito nisso. Aleluia. Olha aqui. Quando Deus está na direção da nossa vida, em terceiro lugar, podemos contar com a proteção de Deus. Quem quer a proteção de Deus aí? Levante a mão e glorifica. Quem quer a proteção de Deus? Então, se nós queremos a proteção de Deus, nós precisamos estar na direção de Deus, não é? O povo de Deus caminhou pelo deserto, lugar onde ninguém pode caminhar se não tiver um equipamento apropriado para a viagem. E aquele povo, quando saiu do Egito, caminhou através do deserto, sem nenhum equipamento apropriado. O povo não tinha um equipamento apropriado para aquela viagem, para aquela caminhada através do deserto. Mas o povo tinha a proteção de Deus. Não tinha o sapato apropriado, não tinha a roupa apropriada, mas tinha a proteção de Deus. Aleluia. Quem está na direção de Deus tem a proteção de Deus. Oh, glorifique o nome de Jesus. Isaías 26, 3 ao 4. O que diz a palavra em Isaías capítulo 26, versículo 3 ao versículo 4? O que diz a palavra de Deus ali? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha aí. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Ele conserva, Ele protege aquele cuja mente está nele, aquele que está sendo guiado por Ele, aquele que permite andar na direção de Deus. Esse tem a proteção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, na caminhada através do deserto, o povo não tinha
um equipamento apropriado para aquela caminhada, mas tinha a proteção de Deus. E com a proteção de Deus, o sapato não se desgastou e a roupa não envelheceu, porque o povo tinha a proteção de Deus. Ande na direção de Deus, seja protegido, tenha a proteção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, em quarto lugar, quando você está na direção de Deus, você aprende novas experiências. Você aprende novas experiências, e experiências com Deus. Você não precisa viver de experiências de outros, você tem a sua própria experiência com Deus. Olha aqui, o cristão que anda, que é dirigido por Deus, aprende pelo menos 3 coisas. Ele aprende que os problemas são reais. Aprende que os problemas são reais, que os problemas vêm para todos nós. Por mais que nós sejamos fiéis, os problemas virão. Você aprende isso. Outra coisa que você aprende a conhecer os seus limites. Sabe dos seus limites. E uma terceira coisa que você aprende que Deus tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele controla tudo, aleluia, glória, oh glória. Se você crê nisto, glorifique a Jesus, aleluia. Então, quando você entende isso, quando você entende que os problemas são reais, porque veja aqui, irmãos, muitos irmãos ainda não entenderam que os problemas são reais. Muitos crentes acham, muitas pessoas cristãs acham que por serem cristãs, por estarem na igreja, por servirem a Deus, por estar na direção de Deus, acham que não deveriam ter problemas na sua vida. Muitos acham que os problemas não podem ser para você, uma vez que você serve a Deus. Você não aprendeu ainda que os problemas são reais. A Bíblia mostra que os problemas são reais para todos nós, independente da sua fé. Pode ser a pessoa mais honesta, mais sincera, mais íntegra diante de Deus, que os problemas são reais para você também. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Então você precisa entender que os problemas são reais. Quando você entende que os problemas são reais, quando você entende os seus limites, e quando você entende que Deus está no controle de tudo, então você começa a experimentar experiências com Deus, novas experiências com Deus. Aleluia, a mão de Deus sobre você, a proteção de Deus sobre você, Deus eliminando gigantes no seu caminho, Deus eliminando, abrindo portas, Deus derrubando muralhas na sua frente, para que você avance e cresça na sua jornada. Então entenda que os problemas são reais, saiba de seus limites, mas entenda que Deus tem o controle. Tudo o que acontece ao nosso redor está sob o controle de Deus. E para encerrar, quando você está sendo guiado por Deus, você tem a real presença de Deus. Você tem a real presença de Deus. E é gostoso ter a presença de Deus. É gostoso sentir a presença de Deus. E tem gente aqui sentindo isso, recebendo a presença manifesta de Deus, não somente neste lugar, mas na sua vida. Aleluia. Terianda labas, clama labas, terianda labalabas.
Aleluia, glória a Deus. Olha aqui. O povo de Israel, guiado por Deus através do deserto, guiado por Deus na caminhada através do deserto. O povo tinha a presença de Deus. O povo podia ver a glória de Deus. O povo tinha a presença de Deus através da nuvem e através do fogo. A Bíblia mostra que aquele povo que saiu do Egito, guiado por Deus, caminhando através do deserto. O povo tinha a real presença de Deus. De dia, guiado por uma coluna de nuvem, que representava a presença de Deus. À noite, guiado por uma coluna de fogo, que representava a presença de Deus. Quando você está sendo guiado por Deus, lembre-se que nós estamos atravessando um deserto. E a nossa caminhada não terminou através do deserto. Nós ainda estamos caminhando através do deserto, e nesta caminhada há problemas, há gigantes, há lutas, há adversidade, há crises, há sofrimento, mas nós podemos contar com a presença de Deus. Assim como o povo contava com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, que representavam a presença de Deus, esta igreja conta também com a presença de Deus. Eu e você contamos com a presença de Deus. E isto é quando nós estamos sendo guiados por Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Guia-me, Senhor, na tua verdade. Faça essa oração hoje. Guia-me, Senhor, na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, na sua vida. Pode glorificar a Jesus. Pode glorificar. Fique em pé. Oh glória. Isto pode sentir a presença dele. Isto pode sentir a presença do Senhor. Receba o Espírito Santo. Seja fortalecido em nome de Jesus. Hoje é dia de vencer gigantes. É dia de nos fortalecermos para vencermos os gigantes que atravessam o nosso caminho. Então se fortaleça em Deus. Se encha do Espírito Santo. Eu vou dar 2 minutinhos para você se encher do Espírito Santo. Levante a mão e comece a glorificar e permita Deus te encher agora. Permita o Espírito Santo te encher agora. Isto, todos dando glória, 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 glória a Deus. Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, nós queremos ser cheios. Queremos ser cheios. Queremos ser cheios, cheios, cheios do seu Espírito Santo, cheios do seu Espírito Santo, para que possamos caminhar, isto é, continuar caminhando, Senhor, continuar caminhando, ó Deus, nesta jornada, nesta caminhada, que ainda não está finalizada, ainda não chegamos no nosso destino final, mas vamos chegar se estivermos na presença do Senhor, e queremos estar na presença do Senhor. Guia-nos pela tua verdade, guia-nos pela tua verdade, pois tu és o Deus da nossa salvação. Por ti esperamos todo dia. Ó meu Deus, em nome de Jesus, enche a sua igreja, enche os seus filhos, manifesta a sua glória. Aleluia. Tepalabas, terianda labas, rima labas, clama labalabas,
Terianda labalabalabas. Enche a sua igreja, enche os seus filhos. A tua palavra diz, meu Deus, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Precisamos estar equipados com as armas que compõem a armadura do verdadeiro cristão, se queremos vencer gigantes um após outro. Então, Senhor, equipa-nos com as armas que compõem a armadura do verdadeiro cristão. Nos ajude, Senhor, guia os nossos passos, meu Pai, em nome de Jesus.